Oi, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse recém-criado canal de comunicação do nosso grupo Fraterno Francisco de Assis. Como nos foi trazido no primeiro vídeo de apresentação deste canal, onde foi relatado um breve histórico sobre a existência do nosso grupo desde a sua fundação até os dias atuais, também tivemos uma explanação sobre os conceitos da doutrina espírita, ou seja, a base desta doutrina, sobre os livros que compõem esta doutrina que chamamos esses 5 livros de Pentateuco, que são eles o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A ideia é que possamos trazer para vocês nos próximos vídeos, em pequenos momentos de 10 a 12 minutos, um breve relato, uma breve história sobre esses livros, a forma como eles foram escritos, a forma como eles se apresentam e o porquê da sua existência. Hoje vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da sequência, certo? Que teve a sua primeira publicação em 1857, exatamente no dia 18 de abril de 1857, e à época contava com 501 questões, perguntas e respostas. Após algumas edições, após algumas revisões efetuadas por Kardec, esse livro hoje possui 1019 perguntas, com mais as questões, mais as perguntas A, B e C, e somam aí entre 1030, 1040, 1050, um pouco mais, um pouco menos, certo? Entre perguntas e respostas. A história desse livro, ela começa em 1855 e não em 1857, como muitos imaginam, porque foi a primeira edição, foi o dia da publicação, mas ela começa em 1855, quando Kardec, na época ainda Hippolyte Léon Denisard Rivail, tem o seu primeiro contato com as mesas girantes, com os fenômenos que a sociedade francesa da época estava completamente atônita, que eram os fenômenos das mesas girantes. A princípio, ele se recusa por achar charlatanismo, achar, enfim, uma coisa que não teria futuro, que logo iria passar uma onda, mas depois ele se propõe, após um convite, ele se propõe a participar de uma reunião e se depara com uma situação inusitada, onde ele conclui que quando ele vê a mesa, naquele processo de perguntas e respostas, ele vê a mesa batendo, vê a mesa girando, ele conclui que um pedaço de madeira manufaturado numa mesa, um pedaço de madeira inanimado, jamais poderia promover aquele fenômeno. Então ele conclui que aquilo era o efeito de uma causa desconhecida. Se aquele efeito produzia respostas, certamente por trás daquele efeito existia uma inteligência capaz de formular respostas às perguntas, mesmo que de uma forma muito simples a princípio, mas de uma forma inteligente para aquelas questões que lhe eram colocadas. Então, desta forma, começa através de uma pesquisa científica, dado que Kardec era um homem de ciência e um homem de filosofia, começa aí a ser escrito ou ser trazido as questões que iriam compor este compêndio do Livro dos Espíritos, publicado em 1857. O processo foi um processo de estudo e de pesquisa durante vários anos, onde Kardec adotou uma metodologia de perguntas e respostas, onde ele formulava perguntas, distribuía estas perguntas a diversos médios em diversos pontos diferentes e obtinha sempre as mesmas respostas. Então ele conclui que a fonte destas respostas a estas perguntas era uma só, aonde se encontrava a verdadeira verdade. Se todos os médios respondiam da mesma forma, esta fonte era única. Ok? Então, nesse processo de pesquisa, que durou aproximadamente 2 anos do seu início até a sua publicação, ele concatena
aquelas informações e começa a distribuir este livro, com essas informações, no livro, da seguinte forma: introdução, óbvio, prolegômenos. Eu acho interessante porque a gente sempre, quando se propõe a ler esse livro, a gente vai direto nas questões e esquece da introdução e esquece dos prolegômenos. Fica aqui um alerta para que a gente leia com atenção, estude a introdução e estude os prolegômenos. Quando eu estiver falando em leitura do Livro dos Espíritos, eu vou estar me referindo ao estudo e não simplesmente o ato de ler. Cada palavra ali colocada, cada ensinamento ali trazido é digno de ser estudado a fundo, ok? Não simplesmente lido. Então o livro começa com a sua introdução, tem os prolegômenos, tem os 4 livros que compõem a primeira, segunda, terceira, quarta parte e a conclusão, ok? Como esta primeira parte ela foi dividida por Kardec? Ele começa desde a causa primária, né? Parte primeira das causas primárias, onde ele coloca no capítulo 1 a questão mais emblemática do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de contato com esta obra, eu recomendo a leitura. Para aqueles que já tiveram contato, eu recomendo revisar esta pergunta que Kardec faz aos espíritos: o que é Deus? E vejam lá, procurem lá a resposta que foi dada. Por enquanto, o canal, o estudo de hoje é só para trazermos como o livro foi editado. Na parte segunda, ele nos traz da relação do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Esse capítulo, essa segunda parte possui 11 capítulos. Começa desde os espíritos, da encarnação dos espíritos, da pluralidade das existências, da volta do espírito à vida corporal, da vida espírita, da volta, da emancipação da alma, do intervalo, né, entre as encarnações, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, das ocupações e missões dos espíritos, dos 3 reinos. Nesse capítulo eu queria destacar, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A questão 459, quando Kardec pergunta aos espíritos se eles influenciavam no nosso dia a dia. E a resposta, eu vou pedir para que vocês também procurem lá no livro e observem o quão é rica essa resposta e o quão ela é importante nas nossas vidas e o quanto vale reflexionarmos a partir da resposta que os espíritos nos deram. A parte terceira, das leis morais. Ele traz as leis divinas, a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, sociedade, progresso, igualdade, se eu esquecer de alguma, por favor, me perdoem, liberdade, justiça e amor, e da perfeição moral. Nesse capítulo 12, da parte terceira, da perfeição moral, eu ressalto também aqui como uma dica de leitura, apesar de que esta leitura, a leitura desse livro tem que ser feita desde a sua introdução, na sequência, porque quando você salta, você perde o encadeamento das questões e as respostas podem te parecer meio soltas. Eu ressalto a questão 919, onde uma pergunta é feita a Santo Agostinho: qual seria o meio mais eficaz de nos melhorarmos enquanto encarnados? E Santo Agostinho, o Espírito de Santo Agostinho, responde com maestria. Eu vou deixar para que vocês vejam a resposta também lá na questão 919 e leiam também a questão A, a pergunta A da questão 919. E termina na parte 4 das penas e gozos futuros, gozos terrestres e das penas e gozos futuros. Então é interessante que Kardec ele nos faz voltarmos a Deus, a conhecer esse Deus que é a causa primária de todas as coisas, porque nós no intuito de curiosidade, no instinto de curiosidade que temos, vamos buscar sempre a causa de um fenômeno aparente. Ah, este fenômeno tem uma causa, então qual é a causa?
sendo que esta causa tem uma outra causa. E a gente vai, e Kardec vai direto ao ponto, colocando Deus, a resposta está lá, eu não vou falar, vou deixar vocês curiosos para que vocês procurem lá a resposta. Então ele faz com que a gente retorne para conhecer esse Deus, conhecer os elementos gerais do universo, os elementos da criação, o princípio vital. Na segunda parte, ele fala do mundo dos espíritos até os três reinos, os reinos animal, vegetal e mineral. Na terceira parte, ele nos traz a forma como nós devemos proceder através das leis morais, o nosso crescimento, a nossa reforma íntima. E, por último, a parte 4, ele nos traz penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros, como a nos dizer, olha, se vocês não seguirem esse roteiro, terão penas terrestres. Se vocês seguirem esse roteiro, terão gozos terrestres. Se vocês seguirem esse roteiro, terão penas. Não seguirem esse roteiro, terão penas. E se seguirem esse roteiro, terão gozos futuros. Certo? E terminando com a conclusão, certo? Onde ele nos traz, nesta conclusão, o porquê estudar a doutrina espírita, o porquê que a doutrina veio, o porquê que a doutrina espírita é libertadora, o porquê que através dela nós podemos promover o nosso crescimento pessoal. Isso ele traz na conclusão. Vou deixar aqui para vocês uma dica de filme para que vocês possam se aprofundar um pouquinho mais na história de Kardec e na história da primeira edição do Livro dos Espíritos, que é o filme Kardec. Ele está disponível hoje na plataforma Netflix. Quem já assistiu, assista, porque assim como este livro, a cada vez que você retorna a ele, a cada nova leitura, o teu horizonte abre, a tua consciência se expande por uma nova verdade que você ainda não havia percebido antes. Então, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver o filme, assistam Kardec, o filme, disponível na plataforma Netflix. Para aqueles que já assistiram, fica aí a dica de um bom programa para esse final de semana. E fica aqui o meu forte abraço e a esperança de podê-los encontrar numa próxima oportunidade, num próximo vídeo. Que a paz de Deus nos envolva a todos.